Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu queria lembrar aqui a vocês que de 23 a 28 agora de maio estarei pronunciando aqui o curso Metafísica, a Estrutura do Ser. Então, informações e inscrições com o senhor Edui, pelo e-mail edui.ferro@uol.com.br ou pelo telefone 04199744443. Também queria pedir a você que desse uma olhada no site do meu filho Davi, marchetariabrasil.com.br. Se não fosse coisa boa, não estaria recomendando nem que fosse meu filho, meu pai, minha avó, minha tia, né? Então, aqui eu recebi uma comunicação muitíssimo interessante que está circulando, foi posta a circular na internet pelo economista Valdir Serafim. Né? Então, eu vou até ler aqui para vocês, porque o negócio assim, é muito simples, curto e muito didático. Ele diz o seguinte: você ouve falar em dívida externa e dívida interna em jornais de TV e não entende direito. Vou explicar a seguir. Dívida externa é uma dívida com os bancos Mundial, FMI e outras instituições no exterior em moeda externa. Dívida interna é uma dívida com bancos em reais. Então, quando Lula assumiu o Brasil em 2002, devíamos dívida externa 212 bilhões de reais. Dívida interna 640 bilhões de reais. Total da dívida 851 bilhões de reais. Em 2007, Lula disse que tinha pago a dívida externa. É verdade, só que ele não explicou que para pagar a dívida externa aumentou a dívida interna. Em 2007, no governo Lula, a situação era a seguinte: dívida externa 0 bilhões, dívida interna 1,400 trilhão, 1 trilhão e 400 bilhões. Total da dívida 1 bilhão e 400, 1 trilhão e 400 bilhões. Ou seja, a dívida externa foi paga, mas a dívida interna quase dobrou. Agora, em 2010, você pode perceber que não se vê mais na TV e em jornais algo dito que seja convincente sobre a dívida externa quitada. Sabe por quê? É porque ela voltou. Em 2010, no governo Lula, tínhamos a seguinte situação: dívida externa 240 bilhões, dívida interna 1,650 trilhão, isto é, 1 trilhão e 650 bilhões. Total da dívida 1,890 trilhão, 1 trilhão e 890 bilhões. Ou seja, no governo Lula, a dívida do Brasil aumentou em 1 trilhão. 1 trilhão. Daí é que vem o dinheiro que o Lula está gastando no PAC, Bolsa Família, Bolsa Educação, Bolsa Faculdade, Bolsa Cultura, Bolsa para Presos, dentre outras bolsas, incluindo o mensalão, evidentemente. Né? E de onde ele tirou 30 milhões de brasileiros da pobreza? Não é com dinheiro do crescimento, mas com dinheiro de endividamento. Compreenderam ou ainda acham que Lula é mágico? Né? Ou que o FHC deixou um caminhão de dólares para o Lula gastar? Quer mais detalhes sobre a dívida interna e externa no Brasil? Aqui ele dá um link, mas o link é enorme, tem 3 linhas. Então, você vai ter que procurar. Assim, o site é www.sonoticias, tudo junto, sonoticias.com.br. E lá você procura o nome do economista Valdir Serafim, ou o tópico dívida externa. É um negócio de cair de costas. Quer dizer, tudo isso foi absolutamente uma fraude. Lembra que 30 milhões de brasileiros foram retirados da pobreza, da linha da miséria, no tempo do regime militar, quando a população era um terço do tamanho que é agora. Então, 30 milhões de pessoas era um monte de gente na época. Eu acho que o Brasil na época tinha 70 milhões de habitantes, uma coisa assim. Quer dizer, que tirou metade, praticamente metade da população da linha da pobreza e botou todo mundo para trabalhar, inseriu as pessoas na economia. Passados 4 décadas, o Lula faz a mesma coisa, só que não com dinheiro de crescimento, sim com dinheiro de endividamento. Ou seja, o cara é um criminoso, porra. Tudo nesse governo petista é tudo fraude, meu Deus do céu. Agora, essa putada empresarial fica tudo aí lambendo o saco do Lula. É uma vergonha, meu Deus do céu. Né? Esses liberais todos, né? Todo mundo assim, ansioso para apoiar, para puxar o saco. Eles dizem, não, nós temos que colaborar, é a unidade, união nacional, etc. Ora, porra, né?
Quer ver como é que é esse pessoal? Aqui o Osmar Neves me escreve. O que mais me chamou a atenção no escândalo da tentativa de estupro por parte do diretor-geral do FMI foi saber que ele integra o Partido Socialista Francês. Diretor-geral do FMI socialista? Parece que os teóricos da conspiração estão no caminho certo quando afirmam que o objetivo do globalista é a implantação de uma ditadura socialista mundial. Mas eu acho que não é questão de teórico da conspiração. Né? Não aceite. Osmar, você está muito certo, a sua observação é muito pertinente. Né? E eu já expliquei mil vezes, e agora no debate com o professor Duguinha, acabei de explicar de novo, tá certo? Por que o socialismo é não só do maior interesse da elite globalista, mas é o único caminho que ela tem. Agora, as pessoas que acreditam, vamos dizer, que em vez de julgar a situação real pelos fatos, vão assim pelos nomes das palavras, pelos significados das palavras, só raciocinam só verbalmente, né? Quer dizer, vê uma definição no dicionário e começa a tirar a conclusão dali, as pessoas acham que realmente comunismo e socialismo é a estatização total dos meios de produção, o que é simplesmente impossível. Se você define comunismo assim, então o comunismo nunca existiu, nem nunca existirá. Tá certo? Na própria União Soviética, vamos dizer, 50% da economia era economia privada, vamos dizer, sem nome. Então, sabendo que a estatização completa dos meios de produção é absolutamente impossível, é materialmente impossível, então essa elite globalista já concluiu que o melhor para ela é realmente o socialismo, onde sempre vai haver uma margem, vamos dizer, para a iniciativa privada de grande porte. Então você vai ter lá aqueles 8 ou 10 grupos empresariais que são sócios do governo e que mandam em tudo, como é na China, meu Deus do céu. É uma coisa tão simples. Né? Agora pergunta o Osmar Neves com razão. E agora como ficam os nacionalistas esquerdistas brasileiros quando gritavam fora FMI, por considerar um instrumento de opressão dos capitalistas? O FMI é instrumento de opressão dos capitalistas e é instrumento de dominação dos socialistas. É a mesma coisa, porra. Agora, você vê como é também a mentalidade dessa gente. Aqui nos Estados Unidos aconteceu um negócio absolutamente extraordinário. Você sabe que o Obama tinha decidido publicar a certidão de nascimento dele, que aliás é fake, só quando ele percebeu, ele confessou isso aí, quando ele viu que o livro do Jerome Corsi, que se chama Onde está a certidão de nascimento, estava no primeiro lugar na lista de best-sellers antes de ser publicado. Hein? Só as encomendas, quer dizer, o livro em encomendas ele bateu todos os outros livros. Né? Daí o Obama ficou assustado, disse: não, vamos fazer alguma coisa. Daí fabricou lá às pressas aquela merda, aquela certidão de nascimento, que é obviamente falsa, e publicou aquilo, dizendo: agora nós vamos tapar a boca dos burstas. Está aqui a prova definitiva, cabal e irrevogável. Entendeu? E bom, não demorou meia hora para o pessoal começar a perceber que é falso. Né? Agora, até para explicar aquele negócio da numeração, aqui o, o número da certidão do Obama é um número maior do que da certidão de duas meninas que foram registradas depois dele. O pessoal descobriu que teve uma menininha que foi registrada no dia seguinte também e que morreu. E que, portanto, o certidão de nascimento dela estava lá, à solta, ninguém ia reclamar aquilo. Então, provavelmente, eles pegaram aquela certidão da menina, apagaram os dados e botaram lá os dados do Obama. Né? Se a coisa é falsa, olha, não tem mais a mais mínima dúvida. Quem quer que ainda ponha isso em dúvida é porque é desonesto ou burro demais. Ou então porque é tão fanaticamente obamista, né, que ele prefere antes acreditar no Obama do que naquilo que ele está vendo com seus próprios olhos. Muito bem. Acontece que o livro finalmente saiu. Né? O livro do Jerome Corsi saiu depois da publicação da certidão de nascimento. E as provas que estão no livro, elas valem, agora ainda valem ainda mais. Tá certo? Então, bom, daí o pessoal obamista ficou assustado e começou a vender camisetas, né, e xícaras com assim o foto do Obama, a foto da certidão de nascimento, escrito Made in USA, a prova definitiva, né? Para ver se engana as pessoas, engana a trouxa, quer dizer, vendendo camiseta, porra. Vender camiseta é a resposta para uma coisa dessa. Porém, teve gente que foi mais adiante. A revista Esquire, imediatamente após o livro ter entrado em circulação, publicou uma reportagem dizendo que o livro tinha sido renegado pelo seu editor
recolhido das livrarias e que os compradores estavam recebendo o dinheiro de volta. Bom, imediatamente a mídia toda foi atrás do editor, que é o Joseph Farah, do WorldNet dele, perguntar: você de fato recolheu o livro? Você está devolvendo o dinheiro para o. Você disse ao Squire que você está recolhendo o livro e devolvendo o dinheiro aos compradores? O Joseph Farah disse: eu não disse absolutamente nada, eu não estou devolvendo dinheiro nenhum. O livro está vendendo as pencas. Tá certo? Está fazendo um sucesso danado. Nós estamos aqui enchendo o cu de dinheiro com o livro do Jerome Corsi. O Jerome Corsi está tirando o pé da merda. Né? Tudo isso é invenção. Ou seja, a Esquire inventou essa história. Né? Quer dizer, é claro que isso é um tipo de jornalismo criminoso. Esses caras têm que ser processados, pagar uma indenização milionária por dele e por Jerome Corsi pela tentativa de boicotar as vendas. Ainda que a tentativa não tenha funcionado. Mas, passado 2 horas, como o autor daquela merda viu que o pessoal da mídia, os colegas dele, estavam telefonando para o WorldNet dele para saber se a história é verdadeira, ficou com medo e publicou um aviso, um disclaimer, dizendo: não, eu escrevi aquilo, mas é uma sátira. Ora, que porra! Né? Daí, imediatamente, o Wall Street Journal, que é murista, gosta de ficar no meio, né? Escreveu um artigo descendo o cacete no artigo do Esquire, mas dizendo que juridicamente não tem problema nenhum, porque como é uma sátira, então não houve intenção maliciosa de prejudicar. Ora, há um momento. Sátira, que eu saiba, é uma coisa que tem que ser compreendida como sátira, exceto por um imbecil, no momento mesmo em que é lida pela primeira vez. Quando você lê, por exemplo, aquele famosa sátira do Jonathan Swift, A Modest Proposal, uma modesta proposta, onde ele propõe que para eliminar o problema da pobreza, da subalimentação, passe a comer as criancinhas. Então ele escreve aquilo num tom de uma seriedade quase solene, né? Mas quando você lê, você vê que a coisa é inteiramente absurda. Então o contraste entre o tom sério e a absurdidade intrínseca, né, da proposta mostra que é uma sátira. Agora, não há nada de intrinsecamente absurdo na hipótese que é aventada pelo Squire. Porque num ambiente onde existe tanta hostilidade contra os birthers, o pessoal que denuncia a falsidade dos documentos do Obama, onde há tanta hostilidade contra ele, não há nada de intrinsecamente absurdo na hipótese de que o editor tivesse ficado com medo e recolhido o livro. Então, quem lê a matéria acredita literalmente, não lê como sátira. Diz assim: olha, o Joseph Farah, na hora H, deu um acesso de temor servil e ele voltou atrás. Ou então o governo foi lá, deu um dinheiro para o WorldNet dele, você comprou o WorldNet dele e o WorldNet dele voltou atrás. Né? Quer dizer, puxou o tapete do Jerome Corsi. Não há nada de intrinsecamente absurdo nisso. Não é intrinsecamente absurdo, é apenas falso. Ou seja, a hipótese é perfeitamente viável, tá certo? Principalmente para quem não conhece o Joseph Farah. O Joseph Farah jamais faria uma coisa dessa. Mas se você não conhece muito bem o cara, então não há nada de intrinsecamente absurdo na hipótese de que ele tenha ficado com medo e decidido boicotar o próprio livro, para não incorrer em processo e coisa assim. Então a pessoa lê e acredita. Fica espantada, evidentemente, mas acredita. Agora, 2 horas depois vem um aviso. Ah, era uma sátira. Quer dizer, o aviso é a prova de que não era sátira coisa nenhuma. Era uma matéria, era uma mentira mal intencionada, já calculada para poder depois ser desculpada posteriormente com a desculpa de que era sátira. Quando ela não está escrita como sátira, né? Ela não parece sátira. Numa primeira leitura você acredita naquilo. Então é evidente que o WorldNet dele tem que ir em cima desses camaradas. E olha, eu mandei lá meus comentários para o Wall Street Journal, tem um artigo do James Taranto explicando que a coisa é muito feia, mas é uma sátira e, portanto, não tem sentido tomar medida judicial. Eu fui lá e expliquei, falei: peraí, eu escrevendo como... Pô, eu no mínimo sou um especialista da ciência da argumentação, da técnica da argumentação, e, portanto, vamos dizer, a técnica da retórica, o conceito fundamental da retórica é verossimilhança, quer dizer, aquilo que parece verdadeiro, tá certo? Então, num primeiro instante, é claro que a matéria contra o WorldNet dele parece verdadeira, não parece sátira, né? Agora, se depois vem um aviso de que é sátira, então é isso que é a prova de que foi mal intencionado. Então, mandei esse comentário para o Joseph Farah, mandei para o Wall Street Journal,
Tentei mandar para o American Thinker, também não consegui, mas vou mandar. Então, qualquer análise que tente desculpar o Esquire dizendo que foi sátira, é o contrário, está enganando o público novamente. Não foi sátira, não. O pessoal do Esquire, olha, digo sinceramente, o pessoal do Esquire tem que pagar uma indenização séria, e o editor da coisa e o autor da matéria, que é Warren, não sei das quantas, eles têm que ser expelidos da profissão jornalística para sempre. Né? Como aquele picareta do New York Times que vivia inventando. Aqui, Mark Warren. Mark Warren. Seu Mark Warren tem que ser tirado da profissão jornalística a pontapés. Né? Então, estou mandando essa mensagem para o Joseph Farah. Não dá moleza para esses caras, não. Não vai desculpar o cara porque é sátira. Vai em cima dele e usa esse argumento aqui. Mostra que, tecnicamente falando, aquilo não é sátira de maneira alguma. Quer dizer, você publicar um aviso posterior dizendo que é sátira não faz com que o artigo se torne uma sátira. Né? Ele é uma falsa notícia, premeditadamente calculada para prejudicar. Agora, olha aqui, com todo este esforço monstruoso e desavergonhado, cínico dessa gente para ocultar a coisa, não adianta nada. Porque todas as pesquisas aqui do Gallup, do Angus Reid Global Monitor, da Wenzel, todas as empresas de pesquisas, né, estão mostrando que a maioria dos americanos não está persuadido de que o Obama nasceu aqui e de que ele está ocupando legitimamente a presidência. Só 18% diz que estão persuadidos de que a prova é definitiva. Os outros, uma parte diz não sei, outra parte diz desconfio que ele não nasceu aqui, outra parte diz é claro que ele não nasceu aqui. Né? Então, o problema não é saber se nasceu aqui ou não, o problema é saber se o documento é autêntico. Agora, o documento dele, mesmo que fosse autêntico, não vale, judicialmente não vale como prova. Por quê? Porque ele foi adotado na Indonésia pelo Lolo Soetoro e a lei americana diz que uma certidão de nascimento se torna inválida a partir do momento em que se houve uma adoção, a adoção não é averbada no documento. Né? E tem mais, olha, mas os indícios de falsificação ali são tantos e tão óbvios, tão inegáveis, que a gente vê que foi uma coisa mesmo feita às pressas e para enganar as pessoas. Né? Outra coisa, você vê que mais um processo de elegibilidade do Obama já está marcado para ser examinado pela Suprema Corte no dia 3 de junho. Vocês lembram que o juiz Clarence Thomas, né, insuspeito de racismo anti-Obama por ser ele próprio um negão, um autêntico, né, afro-american negão, né, afro-negão, tá certo? Não um misturado, tá certo? Não falsificado como Obama. Ele disse: a Suprema Corte não pode continuar ignorando este caso, né? E, de fato, mudaram de atitude. Quer dizer, por que ignorar? Escuta, é a velha tática do crime inverossímil. Você faz um crime que, assim, ninguém vai acreditar. Um crime inacreditável. E as pessoas não acreditam mesmo, pô. Quando elas chegam a acreditar, já é tarde. O crime já foi, você já está impune. Você vê, se isso aí tivesse sido discutido abertamente durante a eleição, o Obama jamais seria eleito. Mas note bem, naquela época, nem o Joseph Farah acreditava nisso. Eu sei porque eu tenho contato com o Joseph Farah, escrevi um monte de carta para ele, dizendo, presta atenção nisso, etc. Ele, David Horowitz, são pessoas que eu respeito muito, que eu gosto muito, que eu tenho muito boas relações. O Joseph Farah não acreditava, o David Horowitz não acreditava, o Rush Limbaugh não acreditava, ninguém acreditava, porque é absurdo demais. Eu acredito por quê? Porque eu não sou americano, eu sou apenas um rapaz latino-americano, eu veio do Brasil, tá certo? E eu estou acostumado a ver um nível de sacanagem que o americano não consegue imaginar. Se você disser, olha, um vagabundo, um ladrãozinho barato, certo? Bandidinho, pé de chinelo, chegou à presidência dos Estados Unidos com um documento falso. O americano olha para você e pensa que você acaba de sair do Pinel, se é que saiu. Você está entendendo? Fugiu do Pinel, né? Não acredita, porra. Então, eu sei que a coisa é chocante. Olha, gente, eu vi 30 anos antes de acontecer essas coisas,
Eu vi isso tudo em miniatura quando eu estudava negócio de seitas. Né? Quer dizer, essas seitas tipo Rajneesh, né? Esses pseudo-sufis, assim, eles usam esta técnica, eles fazem um crimes inverossímeis. Eu vou contar para vocês, acho que já contei, como é que fazia o tal do Idris Shah e Omar Ali Shah. Já reuni os discípulos, só no Brasil tinha 2.000 discípulos. E olha, nós vamos ter um encontro lá na Turquia para a gente fazer exercício de derviches rodantes, aquela que o derviche fica rodando, 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 até que caiu tonto e acha que viu Deus. Não viu coisa nenhuma, mas acha que viu. Né? Eu, se ficar rodando 4 horas também, eu vou ver Deus, o diabo, os anjos, né, os outros planetas, a galáxia, vou ver tudo também. Pô, é? Um pouco de pinga também resolve, mas não é, no Islã não pode beber, então eles ficam rodando. Então, convidava a molecada para ir lá brincar de derviche rodante. Chegava lá, visitava vários templos, falava um monte de besteira a respeito das tradições islâmicas, né? Tudo chute, tudo inventado. Né? É, e depois, na hora dos caras ir embora, entregava para cada um tapete turco e dizia: faz um favorzinho para mim. Você leva esse tapete, quando chegar lá em São Paulo, você entrega na rua tal, número tal. Né? Então, em 24 horas, o cara fazia uma loja de tapete contrabandeado sem que ninguém pudesse desconfiar de nada. Isso era inspirado na velha história do. Eles gostavam muito das histórias do Mullah Nasruddin, um personagem célebre de piadas orientais, em que o Nasruddin sempre atravessava a fronteira num jumento e o guarda da fronteira olhava e falava: esse filho da puta contrabandeando alguma coisa. Ia lá, revistava, não achava nada. Durante 20 anos o cara passava com o jumento carregado, a gente ia examinar, não tinha contrabando. Depois de 20 anos o guarda chegou para ele e falou: não aguento mais. Eu não vou fazer nada contra você, não vou te prender, não vou fazer nada, mas pelo amor de Deus, me conta o que você está contrabandeando. E daí ele disse: jumento. Então era isso, o tapete. O que está escondido no tapete? O tapete! Hã? O cara fazia isso, eu vi fazer isso. Quer dizer, ele transformou a piada numa realidade. O crime inverossímil, o crime absurdo, transformou numa realidade. Quando que ele foi pego? Nunca, 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 nunca. Tá certo? Eu até iniciei lá um inquérito contra o cara, tá certo? E foi uma delícia, porque daí a Polícia Federal invadiu a sede, meteu um pé na porta, os caras tiveram infarto, foi uma delícia de ver aquilo. Mas no fim eu sabia que não ia dar nada, porque o inquérito ia ficar tão complicado, tão complicado, tão complicado, que a inteligência brasileira não ia pegar. E o inquérito ia durar tanto tempo que até terminar o inquérito, todos os suspeitos já estavam longe. De fato, estavam todos na Inglaterra, na Índia, na Zâmbia, no Afeganistão e nunca mais pegaram os caras, evidentemente. Né? Então, Obama é a mesma coisa, pô. Você faz o crime inverossímil, cria uma confusão dos diabos, as pessoas se recusam a acreditar e aos poucos elas vão enxergando a realidade. Quando termina de enxergar a realidade, fala: é tarde, agora já acabou o mandato do Obama. E o Obama mudou para a Zâmbia, ou qualquer país que não tem tratado de extradição com os Estados Unidos, está lá gastando milhões de dólares do estímulos. Ele foi o mais estimulado dos estimulantes. Né? Está lá gastando dinheiro e nada se pode fazer contra ele. E está lá rindo da cara dos americanos, que é o que eu acho que vai acontecer. Se reeleger, ele não se reelege de jeito nenhum, mas sair impune é bem capaz. Quer dizer, vai ficar desmoralizada, a nação vai odiá-lo, mas e daí? Qual é o problema? Não tinha aquele inglês que morou no Brasil, com o cara do último assaltante de trem que teve na Inglaterra? Biggs, Ronald Biggs, né? Ué, quando descobriram que o Ronald Biggs era o culpado, ele já estava no Brasil, arrumou uma mulher brasileira, comprou uma mansão lá no morro, vivia no bem bom, ia na praia, né? Jogar. Como é que chamava aquele jogo que eles jogavam na época? Frescobol? É, jogar frescobol e assim por diante. Alô, tem alguém na linha aí? Alô? Oi, Oi, quem é? alô? Ah, tá ouvindo? Perfeitamente. Ah, é o Gustavo de Belo Horizonte. Gustavo de Belo Horizonte, tudo bem? Tudo? Ah, eu sou seu aluno do curso, eu estou no começo do curso ainda. Ah, entrou no meu Está curso? sendo muito legal. Obrigado, obrigado. E realmente é o melhor do Brasil. Não é o melhor do Brasil, é o único do Brasil. Não tem outro, porra. É o único.
O resto tá tudo enganando. Você vê, o Brasil tá tão na merda, que o melhor professor de filosofia do Brasil sou eu. Por aí você vê, você imagina os outros. Queria te contar um caso, eu conheci um menino que fazia filosofia na PUC. E um dos professores de filosofia dele, quando não queria dar aula, mandava as meninas saírem da sala e fumar maconha com os meninos. Mas isso é alta filosofia no Brasil. No Brasil, filosofia é o seguinte: é fumar maconha, né? É tocar punheta, é dar o cu. Isso aí é filosofia no Brasil. Não tem o Dr. Paulo Giraldelli que dizia que o Michael Jackson inovou a filosofia mediante novos movimentos pélvicos. Então fica lá o professor fazendo movimentos pélvicos, porra. E pensou, eu faço pré-vestibular e tem 200 alunos na sala. Hoje eu tentei mostrar com o professor de atualidade, ele falou que a Veja era extremamente conservadora, que passa ódio do pelo sangue, que é teoria da conspiração que apoia as partes, e acabou que os 200 alunos caíram de pau em cima de mim. Puta vida, quer dizer, até a Veja, quer dizer, a Veja para o Brasil é extrema direita. A Veja defende casamento gay, defende abortismo, desce o pau na religião, tá certo? É uma revista ateística, evolucionista, é revista iluminista, né? E isso no Brasil é extrema direita. Jornal, e quando eu mostro um artigo seu, eu sou para me bater, fala que o senhor é um teórico da conspiração, que passa ódio do seu sangue. Ah, é mesmo, é mesmo. É isso que o povo pensa do seu, e sem saber o que fazer. O que eu faço com esse povo? Desce a mão, rapaz. Dá um pé na bunda, manda tomar no cu. Vai discutir com um idiota? Não perca seu tempo, porra. Você fale com pessoas inteligentes, pessoas que são capazes de ler um negócio e entender. Porque, olha, a opinião da massa nunca interessou, meu filho. Você acha que a massa que manda no Brasil não é aquela elite petista? Então, contra uma elite, tem que ter outra elite. Então, você tem, vamos dizer, conversar com pessoas inteligentes que aos poucos possam ir ocupando espaços, tá certo? E mudar essa situação, se possível. Mas discutir com a massa é perder tempo. Jesus Cristo dizia: não jogueis pérolas aos porcos. Eu não jogo pérolas aos porcos, eu jogo pérolas só para os meus alunos. Agora, de vez em quando, vem um porco e cata uma. Eu não posso impedir que ele. Eu não estou escrevendo para eles, eu não quero persuadir eles de nada. Eu só estou informando as pessoas que querem ser informados. Os outros, para mim, que vão tomar no cu. Né? Eu não estou aqui fazendo um campeonato de popularidade, não sou candidato a bosta nenhuma, tá certo? Então, não estou escrevendo para a massa ignara, estou escrevendo só para aqueles que querem saber. Ó, no Brasil, quem quer saber, meu filho, são muito poucos. Né? Olha, escrever para brasileiro é a mesma coisa que você tentar ensinar latim para uma lagartixa. Né? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que confiar piamente em Charles Darwin e esperar apenas 2 trilhões de anos. E decorrido esse tempo, a lagartixinha vai começar a declinar rosa rosa. É isso que acontece, porra. Já dizia aquele filósofo, grande filósofo francês, Raymond Abelio, que conhece a América Latina, conhece o Brasil, dizendo: no Brasil, a circulação das ideias não obedece ao tempo histórico, obedece ao tempo geológico. Quer dizer, o tempo que as camadas geológicas levam para se mexer é o tempo que leva para o brasileiro entender alguma porra. Você vê, no Brasil, há anos, a minha ocupação é o seguinte: é ler os livros importantes 30 ou 40 anos antes que alguém no Brasil saiba que eles existem, e decorridos apenas 40 anos, de repente eu assisto maravilhado os especialistas começarem a falar, cagar regras sobre aquilo que eles leram na véspera. É uma coisa impressionante, isso acontece invariavelmente assim. É um negócio terrível. Você vê o nível das coisas no Brasil. Olha, tem aquele episódio da Preta Gil com o Bolsonaro. Né? Ah, como eu queria ser o Bolsonaro nessa hora. Eu queria que ela perguntasse aquilo para mim. Né? Assim, o que você faria se seu filho arrumasse uma amante preta? Eu acharia ótimo, contanto que não fosse você. Sabe por quê? Porque você sobe no palco e fica anunciando a sua buceta preta. Você sobe lá e diz assim: quem quer comer a minha buceta preta? Comam! Ora, meu Deus do céu, quem que vai comer aquilo? Vocês são loucos, porra? Quer dizer, por que a mulher tem que anunciar para milhões de pessoas? É porque ninguém está comendo. Ela diz: eu sou a mulher negra. Fala: você não é a mulher negra, meu filho. Eu conheço mulher negra. Eu namorei dezenas de meninas, né,
negras da minha remota juventude. Menina mais linda, eu não quero, como diz o Lula, não quero me gambar, tá? Mas eu namorei algumas das meninas negras mais lindas da América Latina, da África e do mundo inteiro, tá entendendo? Né? Se vocês vissem, vocês iam querer me matar de inveja. Né? E, infelizmente eu não podia casar com todos ao mesmo tempo, que era o que eu queria. Né? Mas eu sei o que é uma mulher negra, porra. Eu sei o seguinte, uma mulher negra e um bagulho negro. Hum? Eu sei. Então agora vê essa mulher. Como a minha buceta preta. É um apelo dramático, você não está entendendo? A mulher está sofrendo há anos querendo que alguém coma aquilo e ninguém quer, porra. É. Agora, então, meu filho namorar com a mulher negra, qual é o problema? Eu namorei com a mulher negra, casei, tive 4 filhos com ela. Tá certo? Não tem nada mais. Agora, se aparecer com você na minha casa, eu expulso os dois, porra. Porque, assim, eu acho que mulher feia tem que ser proibido pela saúde pública. Eu sempre achei isso. Você pode achar que eu sou um monstro. Mas, você vê, quando eu era pequenininho, eu já dizia para minha mãe, o meu senso estético era tão exacerbado que eu dizia, inventei uma história que eu tinha vindo de um planeta que só tinha gente bonita. Né? E eu, quando via gente feia, eu ficava deprimido por uma semana. Né? Desde pequenininho. Porque você vê, os bebês já têm o senso estético, já foi provado que, né, você mostra a fotografia da pessoa, se é harmônica, bonita, né? O bebê sorri e acha legal. Se é feio, ele começa a chorar. E eu começar a chorar também, porra, tá entendendo? E se eu, graças a Deus, não existia Preta Gil naquele tempo. Por quê? Se tivesse me mostrado a Preta Gil, eu teria traumatizado até hoje. Então, é esse negócio. Agora o Bolsonaro lá na hora se atrapalhou. Mas queria eu estar no lugar dele. Porque ninguém me pergunta essas coisas, porra. Ô Preta Gil, vem perguntar pra mim. Vem, vem. Pra tu ver o que te acontece. Puta que pariu. Tu vai sair dali chorando e vai ficar envergonhado. Não vai contar pra ninguém o que tu ouviu. Eu aqui afirmo, baseado no meu senso estético, que é bem desenvolvido, eu sei distinguir o que era uma bela mulher negra e o que é um bagulho negro. É? Agora, estava eu aqui agora falando do Clarence Thomas. Né? Clarence Thomas é um grande homem, mas a Preta Gil é tão bonita quanto o Clarence Thomas, porra. E vou eu lá pra cama com o Clarence Thomas. Olha, eu também tenho senso autocrítico. Imagina se eu vou chegar, subir no palco e dizer: quem quer o meu peru branco? Hã? Ninguém ia querer essa merda, porra. Eu até hoje não entendo por que alguma, né, criatura do sexo feminino teve a bondade, a caridade de transar comigo. Eu não entendo. Eu jamais faria isso no lugar dela, mas elas fizeram. Então eu devo ter uma boa conversa, pelo menos. A mulher não liga muito pro lado estético. A conversa é mais importante. Tá certo? Graças a Deus. Né? E então aí, o problema da Preta Gil é esse, pô. A mulher tá anunciando e ninguém compra, pô. Né? Olha aqui. Tá aqui. Saiu aqui em Alagoas, Jornal de Alagoas. Um fato inusitado ocorreu na Justiça de Garanhuns, Pernambuco. O pedreiro Oswaldo Matos Santos entrou com uma ação na Justiça para conseguir se casar com a sua mão esquerda. Daí diz ele: nenhuma mulher conseguiu me proporcionar o prazer que ela me dá. Gostaria muito de oficializar esse sentimento puro e verdadeiro para o mundo. Hã? Apesar do casamento oficial ainda não ter sido autorizado, houve um casamento extraoficial, que contou até com depoimentos emocionados dos amigos dele. O casal viajou para passar a lua de mel no Rio de Janeiro. Legalmente o casamento não tem validade, mas já causou tremendo alvoroço da imprensa local. Olha aí, o que vocês estão esperando? Punheteiros do mundo, univos! Eu já disse, se pode ter um casamento entre 2 homens, tá certo? Por que não pode ter um casamento, seja entre 3 ou 4 homens, e entre o homem e ele mesmo? Ou entre o homem e qualquer outra coisa? Uma lagartixa, um tatu, ou sei lá, o sex appeal está hoje tão disseminado no mundo, tá certo? Que não há nada que não seja objeto de desejo. Né? O sujeito pode aparecer com uma chave inglesa e achar que aquilo é a coisa mais, né, atraente do mundo. Uma lata de sardinhas, ou uma galinha, né? Tem tanta gente que nós estamos no aperto, apela a uma galinha. E o cidadão aqui, então, ele quer se casar com ele mesmo com a sua mão esquerda. Podia ser a direita, ele deve ser canhoto. Então, reivindiquem, porque é o seguinte, a lei hoje significa apenas grupo de pressão. Se você conseguir fazer um grupo de pressão
em torno de qualquer coisa e fizer barulho, você consegue qualquer coisa. Por quê? Porque esses legisladores e juízes são todos uns cagões. E por que, que o STF tinha que ceder a essa exigência absurda de um treco chamado casamento gay, porra? Agora, você veja também, existe um grupo de pressão contra aquilo que se chamou, já 30 anos atrás, chama preconceito linguístico. Preconceito linguístico é o seguinte: apareceu um linguista, tá certo? Chamado Marcos Banho, e ele descobriu o seguinte, que você usar a mesma gramática para todas as pessoas, ensinar a mesma gramática para todas as pessoas igualzinho, é antidemocrático. Quer dizer, isso é exatamente o contrário, me parece, né? Quer dizer, se tivesse, vamos dizer, uma gramática para as classes altas, outra para as classes baixas, uma para os brancos, outra para os pretos, aí seria antidemocrático. Mas o Marcos Banho, ele pensa tudo ao contrário. Então ele achou a mesma gramática para todos é antidemocrático, né? O certo é o sujeito gramaticalizar a fala que ele aprendeu na infância no seu bairro. Tá certo? Então você tem a gramática de Vila Nhocunyé, a gramática da Vila Maria, a gramática da puta que eu pariu. Então, depois dele fazer campanha disso por tempo suficiente e arrebanhar o apoio de algumas centenas de professores tão imbecis quanto ele, a coisa agora foi oficializada pelo Ministério da Educação, que agora está distribuindo para as crianças livros dizendo que o certo é dizer nós vai, né? E assim por diante. Quer dizer, para que precisa ter, né, a concordância verbal? Né? Para que precisa existir singular e plural? Né? Então, olha, o resultado disso vai ser muito simples. Então, o Brasil é o único país do mundo, presta atenção, o único país do mundo onde apareceu alguém suficientemente idiota para dizer, e outros ainda mais idiotas para acreditar, que a mudança acelerada da língua é um progresso. Ora, a mudança acelerada da língua, o que ela faz é tornar ilegível tudo que foi publicado antes da mudança, meu filho. Você veja, em toda a América Hispânica, né, o pessoal lê os clássicos espanhóis como se fossem publicados ontem. Né? Vai lá ver se tem alguém de cultura superior na Argentina ou no México que não leu Pío Baroja ou Pérez Galdós, quer dizer, os clássicos espanhóis do século XIX, ou que não leu Cervantes, que é ainda de 3 séculos antes, né? Então todo mundo leu. Agora acontece que no Brasil, com esta negócio da mudança linguística, a língua portuguesa de Portugal foi se tornando incompreensível para os brasileiros. De modo que virou quase outra língua. Então, aqui nos Estados Unidos, você chega todo moleque na escola lê Dickens, né? Que é um escritor inglês do século XIX. E que, olha, note bem, Dickens é difícil. Eu tenho dificuldade de ler Dickens, porque o vocabulário do cara é muito rico. Agora, você dá um livro de Camilo Castelo Branco para o pessoal ler, o pessoal universitário, eles não conseguem ler. Pior ainda, não precisa nem ser português. Pega um autor dos anos 20, pega Coelho Neto, o pessoal não consegue ler. Pega o Clis da Cunha, eles não conseguem ler. Então o que é isso? É a mudança acelerada. A mudança. Veja, a língua é o que permite que o legado cultural das gerações passadas continue sendo transmissível e acessível às novas gerações. Se a língua vai mudando e cada mudança é automaticamente aceita e oficializada como tal, você entra num processo que se chama entrópico, entropia. Entropia é perda de informação. Então quer dizer que as informações que serão acessíveis às gerações seguintes serão cada vez menos. Então vai haver total perda do senso histórico, total perda da unidade da cultura e total perda, vamos dizer, da capacidade de raciocinar sobre o que quer que seja, porque você, sem o aporte da cultura anterior, você não pode fazer nada. Diz que o homem é um animal racional. Sim, ele nasce racional, mas para que a razão funcione é necessário uma série de condições, entre as quais a informação correta sobre o que se passou antes. Se você não entende o que vinha acontecendo, você não entendeu até o capítulo 31, meu filho, você não vai entender o capítulo 32. É a coisa mais óbvia do mundo. Então, isso aí é uma obra de destruição da cultura. Né? Você vê aqui na França, a última reforma ortográfica que teve foi em 1600 e pouco. Eles nunca mais mexeram nisso, deixa como está. Agora, o Brasil, toda hora, mudança ortográfica, né? A língua escrita tem que acompanhar a língua falada. Fala, olha, o sujeito que diz uma coisa dessa não sabe o que está dizendo, pô. Acompanhar a língua falada é absolutamente impossível. A língua escrita, ela tem ao contrário, ela tem que dar
uma unidade formal ao idioma. Ela pode incorporar alguns elementos da língua falada, mas sem perder a unidade. Agora, se você incorpora todos os elementos indiscriminadamente, aí perde a unidade e a língua se torna impossível de ensinar. Porque você vai ter tantas variações que você tem um dialeto para cada bairro, que é o que esse Marcos Banho quer. É claro que esse sujeito é burro demais, meu Deus do céu. Ele não entende o que ele lê. Né? Agora, está aqui, todo mundo está falando agora deste relatório do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, que diz que o Brasil, que as Farc usaram o Brasil para suas operações. E que havia até vamos dizer, um chanceler da guerrilha, o tal de Orlai Jurado Palomino, que é um dos chefões das Farc, que opera no Brasil, né? E assim, o Bin Laden brasileiro, tá entendendo? Só que ainda assim, depois de tudo isso, o Instituto diz não há evidência de que o governo brasileiro tenha colaborado com isso. Mas escuta, mas a evidência é oficial, a evidência está nas atas do Foro de São Paulo, assinada pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. O que mais vocês precisam? Né? Acontece que hoje esse tipo de estudo é feito por camaradas assim, ultra especializados e, sobretudo, é feito por pessoas que não têm a formação suficiente em estratégia. Porque para você tomar decisões estratégicas, você precisa dos fatos, mas você não precisa ter a prova judicialmente válida dos fatos. Isso é importantíssimo. Né? Você imagina assim, se Napoleão Bonaparte está lá na batalha, né, e chega a informação, olha, o exército da Áustria vem vindo ali pela esquerda. Né? Napoleão vai perguntar para o cara, mas que prova você tem disso? E vai entrar com um processo e exigir uma prova judicialmente válida. Então, a prova em estudos historiográficos e estratégicos é uma, e a prova judicialmente válida é uma coisa completamente diferente. E as pessoas hoje não entendem isto. Né? Quer dizer, para você tomar uma decisão política estratégica, você não precisa ter uma prova judicialmente válida. É impossível esperar isso aí. Né? Então, por exemplo, eu agora mesmo estou estudando, por causa do debate com o Duguinha, estou estudando as obras do Karl Haushofer, que é o estrategista maior da Alemanha no tempo da guerra. Então, depois da guerra, foi delegado um oficial americano para interrogar o general Haushofer, para saber em que medida ele tinha sido culpado dos atos de guerra nazista, dos crimes de guerra nazista. Ou se, em função da idade avançadíssima, ele deveria ser dispensado de comparecer no julgamento de Nuremberg, como de fato foi. Mas, 20 anos antes disso, todos os oficiais de informações e todos os estrategistas do mundo já sabiam que quem estava inventando aquela merda era o Karl Haushofer, porra. É? Agora, a prova judicial, bom, só 20, 30 anos depois, quando o problema já está resolvido. Agora, se você fosse esperar prova judicialmente válida para tomar decisões estratégicas, meu filho, a Inglaterra está sendo bombardeada até hoje, e ninguém ia poder dizer uma só palavra contra o Haushofer, porra. Quer dizer, é uma coisa inteiramente absurda. Quer dizer, é uma mentalidade autoparalisante, às vezes, né, embocada na situação precisamente pelo agente contrário. Quer dizer, ele quer inibir o seu pensamento. Então, você, olha, prova judicialmente válida de que o governo brasileiro colaborou com as Farc, isso é para daqui 20 anos, quando houver um processo. As provas que nós estamos indicando agora são provas estrategicamente válidas, o suficiente para embasar atitudes políticas e atitudes estratégicas. É? Agora, quem fica exigindo provas judicialmente válidas é um filho da puta, mal intencionado. Porque na política você não pode esperar isso. Ainda estou dizendo, o negócio do Obama, veja a coisa do Obama. Se durante a eleição o John McCain tivesse mostrado a sua certidão de nascimento para todo mundo, e disse, olha, eu sou John McCain, está aqui a minha certidão de nascimento, está aqui meus documentos. Eu exijo que o meu adversário mostre a mesma coisa. Pronto, acabava a candidatura Obama. Precisa uma prova judicial final de que os documentos dele não são válidos? Não precisa. Quer dizer, a estratégia político-militar é feita com base em informações. Mas você tem que aprender a usar as informações antes de que elas se tornem provas judicialmente válidas. Oh, meu Deus do céu, essa é a coisa mais óbvia do mundo, né? Agora, aqui. Não, peraí. Antes, deixa eu contar uma história aqui.
tem uma delegação de parlamentares bolivianos entregaram a carta na embaixada da Venezuela pedindo a libertação imediata de Alejandro Penha Cruz. É a coisa mais justa do mundo. Esse processo montado contra o Alejandro Penha Cruz com testemunhas invisíveis, né? Acusações, quer dizer, intrinsecamente absurdas. Isso é claro que é, vamos dizer, uma farsa montada pelo Hugo Chávez para tapar a boca do adversário incômodo. Agora está aqui. Também no Diário das Américas saiu também a coisa mais óbvia do mundo, que o Foro de São Paulo está trabalhando ativamente nas eleições peruanas. E quem está agindo lá intensamente é o Partido dos Trabalhadores, o PT. Quer dizer que a ingerência na política de países estrangeiros virou uma coisa normal. O Foro de São Paulo foi feito para isto. Agora ninguém processa os filhos das putas. Né? Ninguém nem mesmo processa. Olha, sinceramente, se eu fosse comandante das Forças Armadas, eu já teria prendido essa gente toda. Porque o Brasil está vivendo na total ilegalidade. Prenderam os 9 ministros do Supremo Tribunal Federal por ir claramente contra a Constituição. A Constituição diz que a defesa da família é o dever estrito do Estado e que a família se compõe de um casamento entre homem e mulher. Daí os caras vão lá e falam, agora o casamento passa assim, entre um homem e um porco espinho, né? Um homem e um rinoceronte, né? Um homem e um aparelho de televisão, ou o que ele queira. Ou o homem é sua mão esquerda, ou o homem é sua mão direita, ou o homem é seu próprio cu. Não é isso? Porque tudo é possível nesse mundo, né? Então, peraí, tem alguém na linha. Alô? Olá. Sim, quem é? Boa noite, professor. É Marcos, Freiburg, Santa Catarina. Tudo bem? Tudo bem? Professor, nesse assunto aí do Supremo, eu queria trazer umas informações aí, não sei se o senhor teve tempo já de examinar, tempo e estômago para examinar o teor das questões que saíram lá no caso da União Municipal. Eu sou juiz aqui em Santa Catarina e aluno do curso, estou estressadíssimo, preocupadíssimo aí com a imposição que vem de cima agora do Supremo. E nós todos aí vamos ter que cumprir, né, já que a decisão tem efeito sobre todo mundo, erga omnes e vinculante. Então não vai ter órgão administrativo, não vai ter juiz em comarca nenhuma do Brasil, todos vão ter que cumprir essas disposições. Tem que cumprir se quiser, porque ninguém é obrigado a cumprir a decisão iníqua. Sim, mas aí tem que partir para desobediência civil já! Desobediência civil. Não obedeço a essa gente. Eu não obedeço a STF, não respeito a STF, quero que todos eles tomar no cu. Veja só, professor, eles estão. Eu estava ouvindo agora seu comentário sobre o homem e a mão, né? E entre os princípios jurídicos fundamentais que foram citados na decisão para fazer a equiparação absurda, um deles se chama princípio jurídico da busca pela felicidade. Isso aí me parece altamente permitindo, então, se o homem, o televisor, o homem e a própria mão, né, se enquadrem no conceito. Claro. Ninguém pode limitar o conceito da felicidade. Eu, por exemplo, eu acho que a felicidade é descer a mão na cara desses filhos das putas. Quem pode me impedir de buscar a felicidade, porra? É um princípio constitucional fundamental, segundo o Supremo. Mas, professor, olha essa. Doutrina citada no voto do ministro Celso de Mello, né, foi unânime, né, então podemos falar, né, acho que de todos aqui, né? A doutrina importante, então, do direito brasileiro citada aí. Adivinha quem é? Quem é? Professor Luiz Motti. Ah! Isso é um tarado louco, porra! É o homem que diz que transou com 500 homens. Agora, como é que ele pode ser a favor do casamento gay se ele quer transar com 500? Por isso que eu tô falando. O casamento gay não vai parar por aí, meu filho. Você tem o direito de casar com um homem, tem o direito de casar com 2, com 3, com 4, com 5, com 20. Professor, olha... Quer dizer, você quer expressão mais pura da estrutura familiar do que uma suruba? 40 homens comendo e rabando uns aos outros. Isso é uma família respeitável. Professor, a obra citada, então, no acordo do Supremo Tribunal Federal, né, que se imaginava, né? Luiz Motti, Sodomia na Bahia, o amor que não ousava dizer o nome. Está dentro de um acordo do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Pois é, então por que não cita as opiniões dele a favor da pedofilia? Não falta muito, é o próximo passo, né? Nesse voto também, eu anotei... Agora você vê o que aconteceu lá no Paraná, que o pessoal gay, no dia 13 de maio, o dia da Virgem de Fátima, foram fazer barulho em frente à catedral para impedir, para atrapalhar a realização da missa. Isso aí chama-se crime de ultraje a culto, está no Código Penal brasileiro.
Quer dizer, veja, os caras estão autorizando o ultraje a culto. Eles podem cometer o crime de ultraje a culto e se você reclamar, você está culpado de crime de homofobia. Quer dizer, é evidente que não tem mais lei nenhuma, não tem mais constituição nenhuma, isso é tudo uma palhaçada. Isso é a vontade de grupos de pressão e é dinheiro correndo para tudo quanto é lado. É só isso que vigora no Brasil. É o regime da criminalidade absoluta. Agora, Sabe quem são, entre os autores dessas ações que geraram essa decisão, aí, sabe quem que figura? A autora aqui, por exemplo, da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 132 que gerou essa decisão. O senhor Sérgio Cabral, governador do estado do Rio de Janeiro, é um deles. mas isso é um filho da puta, um canalha, canalha. É aquele covardão que humilhou o menino lá que foi tomar satisfação dele porque a quadra de tênis não estava funcionando. Ele esculachou o menino, quer dizer, mostrando a total falta de respeito que ele tem pela população brasileira e pela infância. Quer dizer, um homem capaz de humilhar um menino em público tem que apanhar. Por exemplo, eu acho que a felicidade é bater no Sérgio Cabral, porra. Por que ninguém me deixa? O meu direito à felicidade, né, está sendo boicotado. Eu estou aqui infelicíssimo. Eu quero bater no Sérgio Cabral e a porra da lei não me deixa. Professor, olha mais essa então, na petição aqui assinada pelo senhor Sérgio Cabral, estão constando aqui os fundamentos filosóficos sobre o homossexualismo. 2 parágrafos. Acho que esse aqui deixa o professor Duguin na rabeira em termos de alta erudição e preparo intelectual. Veja só. O homossexualismo é um fato da vida, seja ele considerado uma condição inata ou adquirida, decorra de causas genéticas. Ah, o crime também é, meu Deus do céu. O crime é um fato da vida. A pessoa não é uma escolha livre, segundo ele. Deve-se, portanto, proteger, etc, etc. Ah, o crime também não. A maior parte do crime. Qual o criminoso que diz, não, eu faço isso só porque eu quero, eu não preciso absolutamente, eu não sou vítima da sociedade, eu faço porque eu sou um filho da puta. Algum criminoso diz isso? Ninguém diz. É? Todo diz que foi papai e mamãe que batiam nele, minha mãe me jogou pela janela, tá certo? Meu pai me deu um pé na bunda e eu fiquei traumatizado e agora estou me vingando. Pois não teve o ladrão aqui nos Estados Unidos que assaltou um supermercado e depois processou o supermercado porque ele disse que ficou estressado durante o assalto? É demais, né? Tem processo disso aqui no Brasil também, de um cidadão que foi humilhado, apanhou depois de ser pego no assalto, inclusive acho que é de Santa Catarina o processo. O professor, só para encerrar a ligação aqui, eu queria fazer um registro também que eu percebi uma das iniciais dessas ações que geraram essa decisão, assinado pela Procuradoria-Geral da República, vários procuradores, e um negócio inusitado, além dos nomes dos procuradores, assinam também 2 a 3 associações de defesa de gays, homossexuais, etc. Estão assinando junto uma espécie do Ministério Público, devem estar funcionando muito. Eles são os donos do Ministério Público, eles fazem o que quiserem. Entram aí com o dinheiro da Fundação Rockefeller, da Fundação MacArthur, da Fundação Soros, cheio de dinheiro, porra. Esse órgão que deveria ser o Ministério Público, deveria ser o fiscal da ordem jurídica, da garantia constitucional, tal, é o primeiro que está peticionando contra. Agora aqui, ó, esses palhaços das Forças Armadas, eu não tenho mais respeito nenhum pelas Forças Armadas do Brasil, porque elas arrotam patriotismo e dizem que estão lá para proteger a Constituição. Vocês já entregaram a Constituição, já entregaram tudo, porra. Vocês querem só aposentadoria. Vocês se deixam corromper até por dinheirinho. Você pensa que estão dando muita grana para os oficiais das Forças Armadas? Não estão dando nada, estão dando uma aposentadoria de merda e eles, em troca disso, fazem qualquer coisa. Estão tirando meia dúzia de oficiais da reserva, aliás, que seja pessoal do grupo Inconfidência, do Ternuma, que são gente séria. O resto, ora, não vale nada. O país está acabado, o Brasil está acabado. O Brasil não vai viver mais 20 anos. Aliás, o Brasil, tudo que se faz no Brasil já vem pronto do exterior. Você vê esse negócio da dívida. Né? Então, o Brasil faz tudo o que o patrãozinho manda. Tudo, 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 tudo. Né? E quando parar de obedecer a nova ordem global, vai obedecer o Império Eurasiano do professor Duguin, que é pior ainda. Né? Então, ó, o destino está selado, minha gente. O mundo está fodido com PH. Peraí, tem alguém na linha? Será que dá tempo ainda? Dá. Alô? Alô? Alô, diga. É Marco Aurélio. Marco Aurélio, tudo bem? Sim. O senhor estava falando sobre a recolheção da língua no Brasil,
gostaria de saber a sua opinião sobre a nova reforma ortográfica. É uma palhaçada. Toda reforma ortográfica é palhaçada. O que tem que fazer é como Monteiro Lobato fazia. Monteiro Lobato é um dos grandes escritores do Brasil. Não na literatura infantil. Eu nunca consegui me interessar pela literatura infantil do Monteiro Lobato, mas a literatura adulta dele é da maior qualidade, é um estilista primoroso. Ele adotou a sua própria ortografia. Mudaram tanto a ortografia que ele falou: quer saber? Eu não ligo mais para isso. Agora eu vou baixar minha própria norma ortográfica aqui e eu escrevo do jeito que eu quiser. Só que ele escrevia, vamos dizer, era um jeito coerente. A ortografia dele era coerente. Então o que tem que fazer? Eu não vou adotar essa nova ortografia, mas em hipótese alguma. Se alguém quiser editar meus textos, tá, eu edito, mas eu não vou adotar, mas de jeito nenhum. A hora que você elimina os acentos diferenciais, você está pedindo confusão, né, porra? É uma confusão total, assim, tipo, analfabeto, você tira tudo, os acentos de tudo, fica tudo igual, né? É. Isso aí foi. Olha, quem começou com essa ideia foi o Antônio Wais, do qual o Milor Fernandes já dizia o seguinte: o Wais conhece todas as palavras da língua portuguesa, ele só não sabe juntá-las. Então foi esse o autor desta merda, tá entendendo? Então acho que com isso, obrigado pela sua colaboração, obrigado a todos e até a semana que vem. Muito obrigado.